Então, nós somos eu, Raquel, Lúcia e Flávio, três consultores da Tripé Consultoria, e nós vamos gravar uma série de vídeos. Esse é o primeiro, vídeos dos conteúdos que nós temos trabalhado. E hoje o tema é finanças para casais, e entre nós o Flávio é aquele que está se aprofundando nessa pesquisa. Então, eu queria te perguntar, Flávio, como que esse tema chegou para você na sua vida? É interessante, porque não foi exatamente alguma coisa pensada. Há muito tempo atrás, eu dei uma palestra numa escola e essa palestra era aberta não só para a comunidade, mas para pessoas de fora. E tinha um casal que já estava junto há algum tempo, eles moravam juntos, e eles me procuraram depois da palestra perguntando se eu dava mentoria, se eu fazia coaching financeiro, mas eles queriam fazer junto. E eu falei que sim. Ah, Foi uma experiência muito interessante. O feedback que eu recebi deles depois foi muito positivo. E a partir daí eu percebi que era uma coisa que eu também gostei bastante de fazer. E aí comecei a me aprofundar, comecei a estudar um pouco mais e comecei a perceber que isso é uma necessidade de muitos casais, porque quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele é um veículo que a gente usa para exercitar o nosso livre-arbítrio. Né? É com ele que a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Então já é muito difícil fazer isso individualmente. Imagina com duas pessoas fazendo uso disso conjuntamente. Quer dizer, Flávio, o que você disse para a gente foi que você começou meio que por acaso e você tem percebido um padrão diferente na hora de atender casais. É isso, que assim, que tem uma diferença do que fazer um coaching individual. Claro, né? São duas pessoas, mas para Sim. além disso, o que que você percebe assim quando você ah, enfim, lida com o casal? Você conversa, você chega a conversar só com um, só com o outro, sempre os dois juntos? Como que você faz esse trabalho? Grande maioria das vezes eu faço um esforço muito grande para que sempre estejam os dois. Mas já aconteceu algumas situações onde foi necessário fazer uma conversa individual, de alinhamento, de posicionamento. É raro, mas acontece. O que eu fiquei bastante interessada é quando você falou do livre-arbítrio, do livre-arbítrio ou daquilo que a gente faz está vinculado ao dinheiro. E quando entra no casal, você entra na vida íntima deles, na verdade, né? Na verdade, no processo individual também, né? Uhum. Mas no casal, mais ainda. O que eu percebo, em muitos casos, é que as pessoas, do mesmo jeito que elas não falam com os amigos, com os parentes sobre dinheiro, eles também não falam dentro de casa. E quando a gente começa o processo, normalmente é porque se tem um plano, é porque se tem algum desejo, ou porque você já tem algum problema e esse problema precisa ser equacionado em conjunto. Mas a Entendo. grande maioria dos casos é gerado simplesmente por uma falta de conversa. As pessoas não falam sobre isso, elas não falam sobre aquilo que elas querem, sobre aquilo que é importante para elas, sobre valores. E aí isso acaba reverberando na relação do casal. A Uhum. origem parece ser financeira, mas na verdade ela não é. Ela tem a ver com E- comportamento, ela tem a ver com transparência, ela tem a ver com franqueza, muitas vezes. Ou a falta dela, no caso. Entendo. Isso me fez pensar, assim, quando que eu me deparei com essa situação? É raro, né? Um casal que decide ficar junto, resolver, não sei como é que se chama, contrato de casamento, né? Aqui no Brasil, o regime é de partilha após o casamento, ou é partilha? Existe um regime diferente, não União existe? parcial de bens é o padrão. É. E eu acho que só as pessoas, algumas pessoas se preocupam em conversar sobre isso antes do casamento, né? Ou como é que isso entra na conversa? Normalmente não, porque normalmente quando a gente começa esses processos, os relacionamentos já estão estabelecidos, né?
Mas, em via de regra, isso tem muito a ver como de novo, com a falta de conversa. Quando a gente começa o processo e vai escutar o que as pessoas querem, o que elas pensam, até mesmo o que elas sonham, é muito interessante perceber que é uma surpresa para o parceiro, para a parceira, muitas coisas que a pessoa acaba falando dentro desse contexto. É como uma terapia, né? Mas eu vi que a Raquel levantou a É mão. uma terapia, É uma terapia. É uma terapia com o dinheiro de intermediário, sim, e você fazendo a ligação. como Aham. uma terapia, como uma mentoria individual, né? Não é muito diferente. O que me ocorreu, acho que você começou a entrar, Flávio, que é assim, uma vez que o casal se decide a começar a falar sobre isso, que eu também reconheço em mim, né? Faço minhas tentativas, mas a gente está falando de um tabu, né? Eu fiquei Sim. curiosa, assim, qual normalmente é o começo? Por onde que os casais começam a falar sobre isso? Por exemplo, tem uma fantasia aqui, né? Me conta quanto você tem dívida de cartão de crédito? Qual é a primeira entrada no assunto, assim? Normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente ou tem a ver com endividamento ou tem a ver com uma vontade de planejar alguma coisa maior. Pode ser a compra de uma casa, pode ser uma viagem grande, pode ser uma troca de um carro, alguma coisa desse tipo. Mas uma coisa interessante, normalmente quem me procura são os homens. Os homens que normalmente procuram para iniciar o processo. Mas, ao longo do processo, quem sustenta são as mulheres. É muito interessante Quer isso. dizer, você percebeu um padrão, né? É uma impressão assim, empírica, mas normalmente é assim que acontece. Os homens, Então, quando a gente começa a aprofundar e a gente começa a falar de sentimento, começa a falar de padrões, eles de alguma forma se desmotivam. E aí a mulher normalmente sustenta o processo e leva ele adiante em conjunto, mas ela se sustenta. tá. Então, acho que você respondeu para mim assim. Geralmente vem como uma providência que tem que ser tomada, né? Para arrumar uma situação que está difícil ou planejar algo para fazer junto. E logo Isso. entra nessa questão emocional, dos sentimentos, e aí que, na verdade, eles vão compreender do que se trata, né? Exato. Assim, com mais E, profundidade, né? Claro que se é, trata e também aí, de sonhos. e aí, em geral, eles são convidados a ter, por exemplo, uma conversa inicial a respeito de gastos. Muitas vezes se tem uma noção geral de quais são os gastos maiores, mas aqueles que são particulares, eles não têm noção. Então, tipo, quantos cartões de crédito tem? Tem financiamento? Não tem. Tem dívida? Não tem. Nem isso, muitas vezes, é falado dentro de casa. E, Flávio, tem uma duração esse atendimento ou depende do casal, assim? Como é que tem Olha, um padrão? Como é que você trabalha? eu criei uma metodologia onde normalmente eu faço uma sessão um pouco mais longa, né? As sessões de mentoria individual duram, em geral, 1 hora. Para casal, eu sempre faço 1 hora e meia. Normalmente, a gente faz 6 sessões, em média, 6 a 8 sessões, para ter tempo de conversar, para ter tempo de alinhar, para ter tempo de criar um orçamento conjunto e entender qual é a situação e poder criar um plano, fazer um planejamento. Depois eu deixo que o casal exercite isso por conta própria por mais ou menos 3 semanas. E aí a gente faz um checkpoint, né? Uma checagem, uma conversa, para ver se está tudo bem. Durante essas 3 semanas, ou durante todo o processo, na verdade, eu estou acessível por WhatsApp, por chamada, por mensagem. Se a gente precisar marcar uma conversa, obviamente a gente marca. Mas normalmente é assim, seis conversas,
durante 3 semanas, eles vão aplicar aquilo que a gente combinou, né, aquilo que eles combinaram entre eles, e a gente tem essa conversa para entender a situação, para entender se a coisa está indo bem. Se estiver indo bem, a gente marca uma outra conversa para 3 meses depois. E aí deixa eles passarem por todo esse processo. E se não tiver, a gente faz os ajustes que tiver que fazer, enfim. Normalmente é um processo que, com tranquilidade, toma uns 6 meses. Ele pode ser mais curto, pode ser mais longo, depende muito, muito da situação, depende do quanto realmente cada um está engajado em aprender aquilo que é melhor para o casal. Alguma prática que, via de regra, vai fazer parte da mentoria? Que prática seria essa? Olha, uma das coisas é, primeiro, entender qual é a dinâmica que o casal usa para lidar com as finanças. Porque, por exemplo, você pode dividir as despesas meio a meio, independente de quanto cada um ganha. Você pode dividir as despesas proporcionalmente à renda de cada um. Você pode ter um que se responsabiliza por algumas contas e outro que se responsabiliza por outras. Né? Só citando alguns exemplos de dinâmica. Mas a gente normalmente começa por aí, entendendo qual é a dinâmica e se ela realmente atende os dois. Quer dizer, depois, né, desse acordo, você acaba ensinando ou passando para eles alguma ferramenta para eles poderem fazer esse controle no futuro. Porque aí depende de, E bom, não como é que a gente existe. vai anotar, como é que a gente vai um falar com o outro, quando que muda o acordo. Quer dizer, acordo que é bom é acordo que a gente pode retomar e falar novamente, né? Então, eu costumo fazer isso só se não existe nenhum mecanismo implantado. Entendi. Se já existe, o que eu faço é convidar os dois para olhar e eles decidem, em conjunto, como é melhor seguir. Se eles pedirem uma recomendação, uma dica, obviamente a gente ajuda. Mas, normalmente, o que acontece é que também existem várias. Uma coisa que é interessante, a gente fala de casal, mas invariavelmente a gente está falando de família. Hum. E hoje existem vários modelos de família. Existe o casal que não tem filhos, existe o casal que tem os filhos em conjunto, existe o casal que tem filhos de outros relacionamentos e filhos do relacionamento atual. E aí isso varia muito. É uma dinâmica bem interessante também, porque normalmente eles olham se o casal tem filhos em conjunto, eles olham para isso de uma forma. Se um deles ou os dois tem filhos de outros relacionamentos, eles olham de outra forma. Então, essa dinâmica é muito interessante, muito importante de ser clarificada, entendida, o que ela significa, como ela está sendo tratada. É assim, é um mar É de o ser humano, né? O possibilidades ser humano. que fala do ser humano. E com É. a vantagem, esse tipo de terapia, ele tem a vantagem dos números. Então, os números estão ali. Não tem muito que ficar do que ficar trabalhando em cima de opiniões. A gente está com os fatos ali. Eu fiquei curiosa, Flávio, quando você falou isso de filho de um lado, filho de outro, sobre herança, sabe? Eu falei, putz, cara, porque já bateu aqui na minha porta essa pergunta. Então, não sei se você tem alguma experiência, né, ou se nunca aconteceu, de vir como questão aquilo que um exemplo, né, um casal que adquire, a palavra é ruim, né? Tem um filho em comum, mas eles têm outros filhos antes, ou um deles tem filho antes. Uhum. Aí eles vão adquirir um bem. Aí, como é que queria que você contasse se teve algum caso assim que envolveu herança e algum tipo de questão de incômodo, sei Então, lá. Raquel, de novo a gente volta para a dinâmica.
Porque, assim, dentro dessa... A gente estava falando no começo, né, do padrão de relação no Brasil, que é a comunhão parcial de bens. Não importa se a pessoa é casada ou se é uma união estável. Depende muito de como o casal lida com isso. Por exemplo, um deles recebeu uma herança e fala assim, olha, este dinheiro, pela lei, ele é só meu, não é nosso. Ou se simplesmente, bom, caiu alguma coisa na conta, é dos dois. Não interessa. Essa dinâmica é que, na verdade, define isso que você está falando. Eu posso citar o meu próprio caso. Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento e eu tenho uma filha do meu relacionamento atual. Tá? O que acontece, o que a gente pretende fazer, é fazer uma divisão, assim, né, quando isso acontecer, fazer uma divisão do jeito legal. Ou seja, a minha parte é dividida entre as duas meninas e a parte da minha esposa eventualmente vai ser só para nossa filha. Então, assim, eu nunca lidei com isso diretamente, mas é alguma coisa que também não é muito falado. As pessoas, essa questão da Aliás, falar da herança, né, morte também. testamento, etc., é um É. outro tabu. É um tabu tão complicado, eu entendo, quanto falar de dinheiro. Porque eu achei curioso agora na sua resposta, que então eu entendi que para alguns o critério, ele delega o critério para a legislação. Então, não entra numa pergunta dessa família, né? A lei diz assim, a gente vai aceitar, é assim que fica mais fácil para nós. É, então, eu, de novo, também posso citar o meu caso. Quando os meus pais faleceram, eu recebi uma herança pequena, mas eu recebi. E eu não peguei esse dinheiro, deixei separado e falei para minha mulher, olha, esse dinheiro aqui é só meu. Entrou no bolo da nossa reserva e está lá. Se precisar usar, se tiver que fazer alguma coisa, ele está lá. Ele não tem um carimbo dizendo, olha, isso é meu. Não, é nosso, é da família, quando vai ser usado quando for necessário. Mais uma vez, Eu depende tenho essa do. visão, mas tem gente que pensa diferente. Mais uma vez, depende do relacionamento. Eu percebo que as pessoas estão cada vez, mas isso é outro tema, né? Preocupada com a questão da hereditariedade, das heranças, Muito. impostos, etc. E que é um outro tema, mas é também algo, como você disse, tabu, né? Quer dizer, muitas pessoas não conseguem nem mencionar o que que elas querem fazer, o que que elas querem que aconteça depois que elas morrerem. E para uma família é super interessante poder falar sobre isso também. Quer dizer, na hora que você está lidando com um casal, eventualmente essa questão pode aparecer, né? Como que Então, vai ser depois? o que acontece muito hoje, isso é uma boa pergunta. O que acontece muito hoje são relacionamentos onde já existe um filho, né, de outro relacionamento. E aí a preocupação passa a ser a questão do reconhecimento socioafetivo, porque uma pessoa do casal tem um filho e a outra pessoa não tem. Dependendo de como essa relação seguir e como ela acontece, se a criança começa a reconhecer o parceiro do pai ou da mãe como pai ou mãe, isso caracteriza um vínculo emocional. E isso caracteriza legalmente uma, uma relação. Sim, como um Então, esse casal que filho. está junto e não é casado, por exemplo. Não necessariamente. Pode ser casado ou não. Mas, por exemplo, se eu tenho uma filha e a minha esposa não, e a minha filha começa a chamar a minha esposa de mãe, isso de alguma forma caracteriza uma relação socioafetiva. E a Isso, partir daí, se a gente se separar, a menina teria os direitos de uma filha biológica.
teria direito à pensão, teria direito à Ah, partilha de bens, a uma série de coisas. Então, hoje em dia, existe também um outro tabu, um cuidado em relação a esse tipo de coisa. Uma preocupação, eu diria. entendi. nossa, É um isso, mundo, né? Legal, né? É, Muita coisa, assim muita como coisa. pessoas que entram num relacionamento e um já tem um patrimônio considerável e o outro não, como lida com isso? Como não lida? Né? Tem gente então, hoje em dia, infelizmente, que já entra pensando no divórcio. o que você está observando na vida das pessoas, Uhum. como se relaciona poder e dinheiro, poder de decisão e dinheiro. Excelente pergunta. Bom, é, muitas vezes, quando essa relação ela está desequilibrada, e aí eu estou falando emocionalmente, ah, sim, a relação em si, quando ela está desequilibrada, o dinheiro acaba mostrando isso de alguma forma. Como eu disse, existem muitas formas do casal lidar com isso, né? Em alguns casos, cada um cuida do seu dinheiro e cada um paga o que tem que pagar, o que quer fazer. O problema passa a ser quando você quer fazer uma coisa maior. E aí não tem conversa, não tem noção do que está acontecendo do outro lado, entre muitas aspas. Isso é uma coisa. Em outros casos, por mais que exista transparência, se um só, por exemplo, controla os investimentos, olha, a gente põe tudo numa cesta e um dos dois gerencia, aplica, resgata, faz tudo o que tem que fazer. Isso, com certeza, cria uma relação de poder desequilibrada. Por mais que tenha transparência, por mais que se preste contas, É, aquele que, aquele que precisa pedir, por exemplo, um resgate do seu próprio dinheiro, passa por uma situação emocionalmente diferente. Não vou dizer nem que é boa nem que é ruim, mas ela é diferente. Porque, tipo, eu coloquei lá o dinheiro na cesta junto com a minha mulher e eu que gerencio tudo. Então, na hora que precisa fazer um resgate, a minha mulher precisa pedir para mim. Isso, de alguma forma, cria uma relação desigual, no meu ponto de vista. Nem vou dizer que ela é boa, nem vou dizer que ela é ruim, só desigual. Normalmente Desculpa. tem um, é só uma pergunta assim também de entendimento do que você está trazendo. Geralmente tem um que assume essa tarefa? Isso é uma tendência? Depende. Tem pessoas que fazem questão de manter isso separado e cada um gerir o seu. Uhum. Não é a maioria. Na maioria dos casos, um dos dois assume essa responsabilidade. Hum. E aí deixa senhas disponíveis, faz uma planilha, tira um extrato de vez em quando, enfim. Mas o mais comum é que um dos dois assuma esse papel. Isso aí dá pano para manga. Uma vez eu li num livro de marketing, que quando um casal ganha valores diferentes, eles vão juntos comprar o sofá. Mas quem escolhe a cor é aquele que ganha mais. É um pouco cínico, mas pode ter um fundinho de verdade, Não, né? Quem é não, que escolhe a cor, eu né? acho que sim. Eu acho que é bem É, isso mesmo. Eu acho que é bem assim mesmo. Eu acho que é bem assim que funciona na prática, né? Não sei se é consciente, mas eu acho que é assim que funciona na prática. Eu fiquei com vontade, assim, ouvindo vocês, me veio o seguinte: é real, né? A gente sente, eu sinto, não vou falar por outras pessoas, que o meu dinheiro me empodera. Eu tenho um dinheiro, eu posso escolher o que eu faço com ele. É o livre-arbítrio. Uhum. Uai, eu quero escolher, desculpa aí, né? Sabe? É um pouco, não sei, é tão intrínseco, pelo menos no modo Então, de vida que a gente tem hoje, porque a gente, hum, talvez isso é papo para outras conversas, exato, né? porque aí então, entra, né, Raquel, O assim, como que a gente dinheiro, vê o dinheiro, né, não, exatamente. Raquel, ele Aham. não isso é, para mim, normalmente, ao menos hoje, né? Onde eu estou, no meu lugar de educação, de civilidade, o dinheiro não é comunitário. Foi tão difícil ralar, foi tão difícil
decidir como guardar, com o quê, investir em alguma coisa ou não, enfim. Então, eu falo, não, peraí, agora nada mais justo do que eu decidir o que eu faço com o meu dinheiro. Eu sinto dessa forma, né? Então, Então, tem a ver com poder. na minha experiência, isso funciona muito bem para o dia a dia. Agora, na hora que você quer fazer uma coisa maior, por exemplo, vamos trocar de casa. Aí a conversa é um pouco diferente. Aí quem escolhe o local da casa, a cor da casa, é normalmente quem ganha mais, ou quem tem mais guardado. Tem gente que fala que quem manda é a mulher. Então, isso daí já era, né, Flávio? Pelo que você está falando, não é o caso, De né, novo, Márcio? depende da No dinâmica do mundo de casal. hoje. Tem alguns que sim, tem alguns que é assim. Olha, Independente do por dinheiro. exemplo, Tudo pela paz doméstica. eu posso de novo citar o meu exemplo. Eu tenho uma preocupação, mas isso é meu, de que, assim, eu gerencio a grande maioria dos investimentos, né? Eu que decido para onde vai o dinheiro, para onde não vai, independente se isso está no meu CPF ou no CPF da minha esposa. Mas eu faço questão de ter pelo menos uma parte, mais ou menos, sei lá, 20% do que a gente tem, está aplicado numa conta com o CPF dela. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, Ora, se tiver algum imprevisto, por mais que ela não tenha familiaridade, ela vai ter acesso àquele dinheiro. Então, é uma preocupação minha em relação a acessar os recursos, mas não necessariamente isso é uma preocupação de todo mundo. Eu poderia ter todo o dinheiro comigo, e se acontecer alguma coisa comigo, ela vai ter que fazer um inventário para ter acesso ao dinheiro. E é esse tipo de coisa, por exemplo, esse tipo de constrangimento que eu quero evitar. Então, eu tenho acesso na conta dela, eu faço o investimento no nome dela, mas eu faço questão que ela tenha acesso a pelo menos uma parte desses valores para um caso de uma emergência. Porque Gente, isso eu já vi. Eu já vi casos onde aconteceu alguma coisa com um dos parceiros e o outro simplesmente não tinha dinheiro nem para comprar pão no dia seguinte. é um cuidado, né, de ter a conta em conjunto, de ter as senhas separadas, quer dizer, precisa pensar nisso, né, Não, Flávio? a gente não tem conta em conjunto, mas eu acho que é um cuidado também, né? A gente tem, é que assim, a gente faz algumas coisas de uma forma não muito usual, né? Eu tenho acesso no celular dela, ela tem no meu, eu tenho acesso nas contas dela, ela tem nas minhas. Mas isso não é comum. gente, nós estamos chegando no É, fim do cada casal, nosso, né? Cada nós estamos casal de um chegando no fim jeito, do nosso horário. Então, só para certo? trazer essa Não, é consciência, um assunto que, o que hein, cada um Raquel? quer, deixa eu terminar só assim, o que cada um quer colocar em termos de conclusão aqui desse nosso encontro. Só isso. Não, eu ia dizer o seguinte, na hora que você começou, está chegando ao fim, é um assunto que não tem fim, que a gente fica com vontade, começa a conversar e começa a conversar e quer, e uma coisa puxa a outra. Eu acho que o Flávio falou uma coisa interessante, que tudo depende da dinâmica do casal. Com E certeza. aí, quer dizer, tem os fatos, tem as prevenções, tem até onde se conversa, tamanho da Tem família. questões transgeracionais, Lúcia. Tem a herança que cada um trouxe da sua família, de crenças, não só a herança financeira, mas a herança de É, crenças, né? Como foi a infância, o que cada um acredita. Uma coisa que eu percebo hoje em dia também, só assim, fechando, mas abrindo um pouco, é quando o casal tem diferença de valores. Quando, por exemplo, um quer trabalhar com alguma coisa que tenha propósito, mesmo que a remuneração não seja enorme, e o outro quer pagar as contas da melhor forma que der. Então, não importa o que ele está fazendo, as contas estão pagas, está entrando dinheiro, está tudo bem.
Então, só que isso acaba, em algum momento, gerando uma cobrança do tipo, meu, você precisa ganhar mais. Olha, você precisa ter uma renda melhor. Você não está contribuindo em casa como você poderia. E aí, os valores que cada um tem começam também a criar divergências no casal. Enfim, como nós estamos falando de relações humanas, né, existe infinitas possibilidades para se trabalhar, conversar, aprender junto. A questão é o quanto cada um está disponível, o quanto cada um está disposto a ter essa conversa e essa produção. O que eu posso dizer, por experiência, é que o processo é extremamente edificante para a relação e para as pessoas envolvidas. Bonito, muito bom. Eu também eu quero encerrar abrindo, né? Porque agora, ouvindo você, eu falei, cara, e se for trisal? E se for uma comunidade? Assim, hoje em dia tem tudo que é tipo de experiência, né? De convívio social, de família. Sim, Então, caramba, vai ficando. Daqui a pouco tem que contratar um gestor doméstico. Ou alguém é o gestor, podemos, sei lá, fiquei com isso, podemos, assim, sabe? podemos pensar nisso como serviço, por que não? É, boa, Flávio, gostei. Bora fazer isso. Gente, para mim eu estou satisfeita. Obrigada, Flávia. Quer encerrar, Lúcia? Ah, eu gostei muito dessa conversa e para mim não tem fim. Eu comecei a pensar aqui em muitos exemplos, casais que eu conheço. Acho que é um trabalho muito legal. Então, Parabéns, manda o link Flávio. dessa gravação para eles. Quem sabe eles se interessam em ter essa visão mais ampliada que a Tripé pode trazer. Tá certo. Então Então, tá, Obrigado. obrigada, gente. Muito até. obrigada. Até Tchau, logo, gente. tchau. Tchau, Tchau, Até até a tchau. próxima. breve. Bye, bye.